Vou falar aqui com o Toninho. Tudo bem, Rossano? Ô Toninho, esperei terminar o segundo tempo aqui para não te atrapalhar. Você tá dando uma olhadinha no treino, eu também não quero atrapalhar. Não, mas... Toninho, prazer em falar contigo de novo. O que você tá achando desse mais um treino da Portuguesa, mais uma vitória? Resultado, vocês falam, pouco importa, o que vale dar uma olhadinha nesses jogadores. Mas o que você pode falar desse jogo? Bom dia, Rossano, bom dia a todos. Sodati, da Sodati News, ao próprio Paulo Sodati. Obrigado pela cobertura aí mais uma vez. A gente está muito satisfeito com a seriedade do trabalho, né? De uma forma geral, é o que a gente quer, um grupo comprometido com a Portuguesa, com o trabalho, com a dificuldade que nós vamos enfrentar na 1. E a gente está vendo evolução. Por exemplo, hoje o Bochecha é o primeiro treino que ele começa, né? Então ele chegou um pouco atrasado, a gente fechou com ele um pouco mais tarde, e os jogadores estão se conhecendo ainda, mas a gente já vê que há um entrosamento, até nas jogadas mais curtas, trabalhadas do lado do campo, Bochecha com o Fabiano, essas articulações, o movimento que cada um vai fazer, que vem com o tempo, né, o conhecimento, né, o time foi montado agora com jogadores que não jogaram juntos, então a gente já está observando que é o mais importante, esse entrosamento. Isso é importante a gente notar que há evolução. A cada jogo treino, são 5, falta só o jogo treino com São Bernardo. A cada jogo treino a gente percebeu essa evolução de entrosamento. Hoje você vem assistir o jogo treino, você vê um time treinado, trabalhado com um certo padrão já, trabalho espetacular, excelente do Mazola, da comissão técnica. Então a gente está confiante e satisfeito. Até esse momento, o rendimento está tendo evolução. Claro que isso é só um início, né? É preciso cada vez mais trabalhar a competitividade, né? Não basta só jogar com a bola no pé. O futebol é muito sem bola também. Como que nós vamos nos comportar? E isso também está agradando. Mas a gente sabe que os treinos são pesados. Quando vier o ritmo do campeonato, mais em janeiro, há um equilíbrio de carga, né, nos trabalhos, e o time começa a ficar até mais leve. Mas a gente está gostando, como diretoria, eu posso dizer assim que a gente fica sempre preocupado. A preocupação só vai embora depois do campeonato acabar. Não tem relaxamento. A gente nunca está satisfeito, precisa sempre estar atento a tudo, comissão técnica, aos jogadores, ao grupo, ao desempenho. Isso vai ser monitorado sempre. Mas o que a gente pode dizer é isso, que é um trabalho que me agrada, é um trabalho que está me agradando, e principalmente o comportamento desses atletas, todos eles, sem exceção, em termos de dedicação, em termos de seriedade, em termos de compromisso, está me agradando. Tudo isso vem sendo avaliado de forma positiva. O que você pode falar do Gustavo França? Foi opção da Portuguesa, opção do jogador de não permanecer. O que você pode falar desse jogador? Jogador importante que não faz mais parte dos planos da Luz. Olha, o Gustavo, nós tínhamos... não sei se tem tempo. O tempo é nosso, Eu só não quero atrapalhar o seu jogo aqui. Não, mas o Gustavo é preciso uma explicação mais abrangente. O Gustavo veio para a Série A2, ninguém o conhecia, eu vi 2 jogos dele no Paraná Clube, que caiu para a Série C naquela época, e eu trouxe aqui como uma aposta, uma minha, né? E ele performou, foi importante, nós analisamos, e naquele momento que acaba a 2, houve interesse de um clube da Série C, uma divisão que a gente não tem, infelizmente. No caso, o Figueirense. O ABC. O ABC. Boa. Na época, entendi, na época. Quando surge só mostrar o negócio, o raciocínio nosso, porque é importante. Isso aqui é um negócio também, não é só futebol. Não é só jogo, ganhar. Sim. Quando vem o ABC, eu aproveitei aquele interesse do ABC e criamos um ativo para o clube. Por quê? Porque eu consegui fazer um contrato até dezembro de 23 sem pagar R$1 com o França para emprestá-lo ao ABC, e o ABC pagando salário integral. Ou seja, depois da 2 nós não gastamos R$1 com o França. E tínhamos um patrimônio, 50% dele. Do nada. Foi criado do nada. A gente não pagou para ter 50%. Foi uma operação que eu acho que foi excelente para o clube.
Só que eu tinha contrato com ele até dezembro de 23. Na minha cabeça, ele poderia ter sido titular do ABC. Vamos dizer, não estou criticando quem, porque ele não foi. Estou dizendo, poderia ter acontecido dele ter sido titular e a gente imaginava que o ABC fosse brigar para subir. Aconteceu, tanto que nós enviamos o Patrick e o França. E prevíamos que o ABC pode brigar para subir e eles poderiam ser vendidos, valorizados. Não aconteceu com o França, ele não se firmou no time titular. A gente acompanhou todas as rodadas dele, do jogador emprestado, que é patrimônio nosso. Nós acompanhamos todas as rodadas. Eu tinha um relatório de como ele tinha ido. Aí, nesse retorno dele para o nosso clube, ele tem mais um ano só de contrato. Ou seja, se ele jogar... em julho ele pode fazer um pré-contrato com outra equipe, correto? E nós não iríamos inscrevê-lo na A1 por opção nossa, embora eu respeite, poderia ser jogador de A1, no nosso ponto de vista, sempre respeitando muito o atleta, até onde eu posso ir, eticamente, é uma escolha nossa que ele não fosse inscrito. Eu falei isso para ele desde novembro, quando ele volta do ABC. Decisão nossa, por uma série de fatores. E falei para ele, tinha Resende, tinha Volta Redonda, tinha outros clubes, já que ele já tinha negado de ir. E agora apareceu o Figueirense. Para eu liberá-lo para o Figueirense, eu consegui fazer o quê? Que nós tenhamos... O Figueirense vai assinar por 2 anos, opção do Figueirense. É uma escolha do Figueirense. Fez 2 anos de contrato com ele. E a gente vai ter 30% do França com ele jogando lá. Também sem pagar mais nada, né? Então, eu tinha 6 meses só de direitos no França. Hoje eu tenho 2 anos, sem pagar nada. E ele jogando, ele aparecendo mais, porque aqui ele não ia jogar, né? Por opção nossa. E se a gente está errado ou não, o tempo vai dizer, né? Aí é uma opção nossa, a gente tem que assumir. O jogador, cada um tem uma impressão sobre o atleta, uma avaliação. A gente, da forma que a gente gosta, acha que vai ser A1, os adversários são características, a gente achou que ele vai aparecer mais num carioca, num catarinense. A gente achou que ele vai aparecer mais, vai ter mais oportunidade de jogar. Então a gente fez essa operação, liberamos definitivamente, porque o Figueirense nos garantiu que ia fazer 2 anos de contrato. Aí eu liberamos, porque a gente continua detentor de 30% dele e ele performando, jogando e nós não tendo despesa nenhuma. Então, enfim, para finalizar, nós gastamos com o França 4 meses de salário dele da A2, somente. E vamos carregar por 3 anos, direito 50% aqui e agora 30% com ele no Figueirense. Gastando 4 meses de salário de A2. Então acho que foi um ativo criado com criatividade, com conhecimento também, e que é interessante. E o jogador também, para ele foi bom, porque ele vai ter mais oportunidade de jogo. O catarinense, queira ou não, é um nível inferior, né? E ele vai poder jogar mais. É uma opção do Figueirense levá-lo para ser um homem que vai figurar entre os 11, de repente é o treinador que vai escolher. Mas aqui a gente achou que ele ia ter um pouco de dificuldade, demorar para ter uma oportunidade, por uma série de avaliações internas nossas, que não rebaixem nada. É questão de preferência nossa. E cruzando as informações do que a gente conhece, isso não é mérito, é o fato da gente ter vivenciado vários campeonatos de A1, a gente sabe o que vem pela frente. Então, cruzando essas características, a gente preferiu fazer esse negócio. Legal, tá explicado, porque todo mundo perguntando pro Soldati. Agora a gente pega um trecho só da entrevista para mostrar o que aconteceu com o Gustavo França, muita gente questionando, perguntando, né? Não, mas é importante eu explicar cada negociação, tudo é importante, muito importante, estou sempre à disposição. Isso para mim é fundamental, porque e chega um momento, e mesmo assim, a gente sendo totalmente transparente, chega um momento que eu bato na ética, e aí eu não vou atropelar. Eu prefiro ser criticado em alguma coisa, mas eu não ferir a ética profissional, ou fazer uma crítica que é um jogador, é um atleta, não vou fazer. Ele é isso, ou ele é aquilo, eu não vou fazer. Isso eu não vou fazer. Então, chega um ponto realmente que análise
técnica nossa achou que ele não ia ter tantas oportunidades aqui. Ô, Sam. Toninho. Oi, seu Dati. No mesmo momento que eu achei que ele ia ter quando ninguém o queria, né? Que não era conhecido. Ninguém o conhecia, eu achei que ele ia ser importante aqui. Então são timings, são momentos que são campeonatos diferentes e eu tenho que tomar decisões, às vezes não são tão agradáveis, né? Para algumas pessoas não são tão agradáveis. Saudade? Ele não precisa falar um nome não, mas fala em termo percentual, quanto falta de porcentagem para acertar com esses dois que estão faltando aí. Os dois jogadores que estão faltando para completar o elenco, você tem, se você não pode falar nome, não sei como é que é, tá cogitando vários nomes, pode falar alguma coisa de Diego Tardelli, que também está sendo cogitado, percentual das contratações, se já está, não pode anunciar? Olha, na nossa forma de analisar, nós temos 2 atletas para serem contratados, mas não há desespero. Seria um atacante de velocidade, porque nós temos apenas 2 de velocidade pura, João Vitor e o Gustavo Ramos. E o Richard joga na extrema, joga na beirada, mas ele vem por dentro, é um jogador mais tático, mais de fazer a diagonal, inclusive como jogava o França. Ele transita, ele sai da beirada esquerda, o Richard, e transita por dentro, na linha dos volantes, entre os zagueiros. Ele não é agudo. E 2 apenas agudos de velocidade não é o suficiente, porque eles são muito usados, eles são substituídos porque cansam muito, tem que marcar lateral, atacar. Então é importante ter mais um de velocidade. Esse jogador a gente está encaminhando hoje um fechamento, mas não sei se vai acontecer. Pode acontecer em 3 dias ou pode não acontecer. O outro, talvez, se a gente entender que venha um nome que faça diferença, seria um camisa 9. Embora o Diego Tardelli tenha uma carreira brilhante, não é um nome. Nunca passou pela nossa cabeça. Embora, repito, ele seja um extraordinário atleta. Mas analisando outras condições que são importantes para nós, ele não foi um nome que caminhou aqui em nenhum momento, embora realmente seja um grande jogador. Boa, é isso. Toninho, saudade. O treino já começou, eu não quero atrapalhar mais, Toninho. Obrigado, viu? Valeu. Eu não vou mais atrapalhar aqui o Toninho.